Nossa nova série de mensagens, Simplesmente Jesus. Simplesmente Jesus. Às vezes pode parecer bastante simplista. Jesus como alguém extremamente simples e tão simples que ele possa ser esquecido, ou tão simples que eu possa dar o meu próprio significado àquilo que Jesus representa para mim. Por exemplo, se a gente parar aqui agora e entrevistar de 5 a 10 pessoas, nós vamos ter bastante pontos de vista diferentes sobre quem é Jesus. O que ele representa para você, o que ele é para você. Então, simplesmente Jesus, e nesse momento, exatamente porque nós estamos bastante próximo da Páscoa, a Páscoa que é uma data tão importante, tão singular para o calendário cristão, é um momento em que a gente para lembrar, de fato, todo o sacrifício de Jesus. Se quando a gente pensa na narrativa bíblica, na perspectiva da história de Deus, de como ele se manifesta na história, esse momento da Páscoa é um momento bastante singular. Eu diria que é o clímax da grande história. Esse momento em que Deus ele emerge na história e todo esse período de Jesus, de consumação, ele reflete para a gente, valida o compromisso de Deus na história de redimir e de restaurar todas as coisas em Jesus. Então nós estamos iniciando hoje essa nova série. Eu convido vocês para acompanhar todos os capítulos. É claro que você também pode acompanhar através das nossas redes, das nossas mídias, no Spotify ou no YouTube. Mas é muito bom a gente juntos aqui como comunidade de fé nos reunimos para aprender acerca de Jesus. Então, é um tema importante para a gente por causa do período em que nós estamos vivendo. Mas será que as pessoas nesse mundo realmente conhecem quem é Jesus? Quem é Jesus? Seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, você sai por aí perguntando quem é Jesus? O que ele é para você? O que você conhece sobre Jesus? O que você já ouviu? Você já se fez essa pergunta, né? Quem é Jesus? Para você, além de eu dizer agora e fazer essa pergunta a você, você já fez essa pergunta para você? Quem é Jesus? O que ele significa para mim? Em que momento da história ele se encaixa? Em que momento da história eu me encaixo naquilo que ele vem fazendo? Então é extremamente importante para nós fazer essa pergunta. Essa série é sobre isso. Agora, se você for no Google, e você não precisa fazer isso agora, e perguntar sobre quem são as pessoas mais importantes do mundo e da história, você vai encontrar em muitos sites, em muitas listas, Jesus no topo. Jesus como a pessoa mais importante da história. Então é unânime essa coisa. É muito difícil você encontrar alguém que não tenha afinidade com Jesus. Porque diferente de Deus, que ele se encontra na mentalidade das pessoas muito mais na experiência metafísica, mística, espiritual, Jesus foi um homem. Então, para muitas religiões, você encontra perspectivas diferentes, mas que validem essa experiência com Jesus, de quem é Jesus, o que ele significou na história, o que ele significou, a importância que ele tem para a vida das pessoas. Então, se você for fazer essa pesquisa, Jesus vai estar lá, na maioria, como mais comentado, como mais lembrado. Assim como a Bíblia é um dos livros mais vendidos. Então, tá todo mundo aí, gente, muito inteirado de quem é Jesus, todo mundo sabe muito bem. Todo mundo está lendo a Bíblia que está comprando. Aliás, gente, tem muitas versões ali, ó, nossa livraria agora com muitas Bíblias e versões para você conhecer e saber sobre Jesus. Em segundo lugar, você vai ver, por exemplo, Charles Darwin, criador da teoria da evolução, conhecido de nós, nosso amigo, a gente estuda bastante sobre isso, geólogo, biólogo, que fez os avanços na biologia. Você vai ver também como Albert Einstein, físico alemão, que foi criador da teoria da relatividade. Esses nomes estão no topo. Ele que é um dos principais pilares da física moderna, um homem bastante conhecido. Esses são um dos homens mais conhecidos. E Jesus está ali, ó, sempre no topo. Na lista dos mais conhecidos, dos mais queridos, dos mais importantes, dos mais influentes. Está lá. A revista Época, por exemplo, há um tempo atrás, tinha como capa da sua revista Deus é Pop, com essa figura popularmente conhecida como o de Jesus. Então é um Jesus bastante descolado ali, atrás dele fundo de colagem. Então Jesus
é um cara pop. Jesus é pop, é bem descolado. Então, a galera tem muita afinidade com essa pessoa de Jesus. E na revista tinha uma matéria como essa, uma pesquisa inédita revela que 95% dos nossos jovens brasileiros se dizem religiosos e eles estão em busca de novas formas de expressar a sua fé. Isso é uma revista brasileira, uma pesquisa brasileira. A gente sempre menciona pesquisas americanas, que reflete muito em quem a gente é, norte-americanos, mas essa pesquisa da revista é nossa e é da nossa época, está falando sobre o nosso tempo, sobre os nossos jovens, está falando sobre a gente, né? Você que é jovem, igual a eu, 35 anos, você que começou a ser chamado de senhor agora, as pessoas começam a olhar para a gente, chamar a gente de tio, né? De senhor. A gente fica meio sem entender o que está acontecendo. Mas é o nosso país. E no nosso país, Jesus é uma figura bastante conhecida. A maior parte, se não toda a população brasileira se diz acreditar, inclusive seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos, a gostar de Jesus. Não, eu gosto de Jesus. Você vê muito entre os artistas isso, né? Esse tipo de fala. Mas essa popularidade toda acerca de quem é Jesus demanda uma pergunta bastante importante. Quem é Jesus para essas pessoas? Quem é, de fato, Jesus? E se eu pedisse para você responder agora, a completar essa lacuna, como eu já disse, você falaria e diria acerca de muitos Jesus. Você teria uma opinião bastante diversa. Todos têm uma ideia. Todos nós. Todos os nossos amigos têm uma opinião, têm uma ideia sobre quem é Jesus. Todos têm. As pessoas falam, cantam, comentam no mundo inteiro, a mundo afora, aonde você for. As pessoas escrevem sobre Jesus de maneira diferente uma do outro. Por exemplo, alguns vão dizer que Jesus é um grande profeta. Um grande profeta. Talvez essa seja a opinião de alguns aqui. Outros que Jesus foi um grande Buda. O hinduísmo, por exemplo, afirma que Jesus foi um grande Buda. É uma referência. Que Jesus ele foi o maior psicólogo que já existiu. Você já comprou esse livro? Já leu esse livro? Jesus é o maior psicólogo do mundo. Jesus é a referência. É um ótimo psicólogo. Que Jesus ele foi o maior líder. E esse também é um livro. O maior líder que já existiu. Ele veio trazer os maiores exemplos de liderança, exemplo de uma boa pessoa, de como gerenciar bem, de como fazer a coisa dar certo, de como engajar pessoas, de como transformar o mundo. Então, Jesus, o maior líder, você já deve ter ouvido, e essa é uma da opinião das pessoas. Por exemplo, não sei se você já ouviu um momento polêmico, há 1 ano, 2 anos atrás, do Porchat. Ele gravou o Porta dos Fundos, um filme, um curta, foi bastante polêmico, mas dentre tanta coisa que aconteceu, perguntaram para ele, quem é Jesus? Como foi para você fazer o papel de Jesus? E ele disse assim, é um cara legal. Jesus é um cara legal. Jesus é pop. A revista Época diz, Porchat diz, ele é um cara legal, para mim é um privilégio fazer o papel de um cara tão legal como Jesus. John Lennon, integrante do Beatles, não está mais entre nós. Questionado sobre quem é Jesus, ele respondeu, eu acho que Jesus é um cara legal. Eu só não gosto dos seguidores dele. Mas Jesus é um cara bacana. Jesus é um bom cara. Já os seguidores dele, eu não vou muito com a cara deles. Essa é bastante a ideia que as pessoas têm sobre Jesus. Ele é um cara bacana, ele é um cara gente boa, ele veio ao mundo para ser paz e amor, ele não faz mal para ninguém, e eu diria para você, engano. Engano. Tim Keller, por exemplo, ele afirma que Jesus ele não foi apenas um cara legal que fez bem para o mundo. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. Se Jesus fosse esse cara legal, se Jesus fosse pop, se Jesus fosse esse parceiro, fosse um cara para você tirar uma foto e postar no Instagram, e todo mundo ia gostar, porque você tirou uma foto com Jesus, Jesus ele não teria sido crucificado. O pior tipo de morte da maneira como foi. Então, se Jesus era um cara legal, por que crucificaram Jesus? Você já fez essa pergunta? Se Jesus, ele era essa pessoa com essa opinião tão unânime como se tem no mundo hoje, por que é que fizeram o que fizeram com Jesus? Porque ficaram tão incomodados com a presença de Jesus. Veja o que diz João.
no Evangelho de João a respeito da atitude das pessoas em relação a Jesus quando ele veio. E lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de 10 a 11, diz que ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao próprio povo e eles o rejeitaram. É isso aqui que João diz. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo que ele criou, as pessoas que ele criou não o reconheceu. Ele veio para o seu próprio povo e esse povo o rejeitou. Ele não foi tão pop assim. Ele não foi tão legal assim. Eles não reconheceram porque eles tinham uma ideia de quem seria o Messias. Eles tinham uma ideia de quem seria esse cordeiro. Eles tinham uma ideia de que tipo de rei viria. Eles tinham uma ideia social e cultural de que tipo de rei eles mereciam ter, de que tipo de salvador eles teriam. Do rei que matava, do rei que tem um grande exército, de um rei que conquista, de um rei que liberta o povo oprimido do opressor. Então, Jesus, quando ele vem, assim, eles tinham uma ideia construída de quem era concebido, eles tinham uma imaginação de quem seria e que não correspondeu ao fato. Então, eu tenho uma expectativa sobre Jesus, não sei se isso já aconteceu com você. Você tem uma expectativa, você desenha uma coisa, você planeja exatamente como a coisa deve ser, e vem tudo ao contrário, e você só pensa assim: é o diabo. Só pode ser, deu tudo errado, é porque Deus não quis assim. Porque não é de Deus, porque não é plano de Deus, porque não é projeto de Deus. Não pode ser, não é isso que eu esperava não. Então, se eu tenho uma ideia muito bem formada, muito bem concebida sobre quem é, eu rejeito qualquer outra coisa que seja diferente dessa ideia. E foi isso que João disse. Foi isso que João disse. Ele veio ao mundo que ele criou, para as pessoas que ele criou, para o povo dele, e ele foi rejeitado. É isso que ele diz. Esse é o diagnóstico. Esse é o relatório. Esse é o veredito. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, pela sua própria criação. E essa série é sobre isso, porque existem muitas ideias sobre Deus, muitas ideias sobre Jesus, e essas ideias não correspondem a quem ele é de fato. Nós temos muitas ideias e a gente se decepciona na caminhada de fé. A gente se decepciona na nossa caminhada com a comunidade de fé. A gente se decepciona com as pessoas inseridas na comunidade de fé. A gente se decepciona com os resultados que a vida nos oferece. Porque assim, eu tenho uma ideia sobre Deus. Eu tenho uma ideia sobre Jesus. Mas essa direção que eu corro, ela não corresponde com a expectativa a qual eu tenho de Deus, a qual eu tenho dessa caminhada. Então o grande perigo disso é você viver um relacionamento com uma ideia que você tem de Jesus, mas não o próprio Jesus. Então eu passo a vida toda me relacionando com Deus, que não é o Deus, me relacionando com Jesus, que não é o Jesus revelado. Já pensou que isso é possível? Já pensou? Eu costumo inclusive lembrar que como um país como o nosso, grande como o nosso, onde nós temos de 25% a 35% de cristãos evangélicos, e nós não temos capacidade de transformar os bairros, as ruas, as cidades, o nosso país. Nós estamos falando de 35% de 210 milhões de habitantes. E nós não conseguimos. Nós vamos na contramão. Talvez é porque, como diz Alan Hirsch, nós precisamos de uma palavra que ele usa, é re-Jesus. Nós precisamos ser re-evangelizados. Nós precisamos conhecer de fato Jesus. É difícil para a gente ouvir isso, mas esse é um fato. É uma constatação, porque ao longo da nossa caminhada, nós percebemos que nós não ficamos mais parecidos com Jesus. E não é porque ele não se revela, mas é porque nós temos uma ideia de um Jesus que é criado a partir das minhas expectativas e não na maneira como ele se revela. Então nós vamos olhar especialmente para o Evangelho de João, que tem toda essa preocupação. Tem toda essa preocupação de falar sobre Jesus revelado na história. Nós vamos olhar especialmente para ele. Nós precisamos aprender a olhar para Jesus com as lentes corretas, com as lentes que o Senhor nos dá, para que a gente possa olhar para o texto, olhar para as Escrituras e observar e caminhar com Jesus que ele se revela.
Ele disse, eu vou escrever um livro, João, eu vou escrever um livro porque as pessoas precisam alinhar a sua ideia sobre Jesus. E é isso que ele faz no Evangelho de João. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E João ele tem a preocupação de revelar a pessoa de Jesus. Cada um tem uma perspectiva diferente, mas João tem essa preocupação. Por isso, ele vem dizendo, nós precisamos alinhar. Porque ele veio e as expectativas foram frustradas e Jesus foi negado e rejeitado como Cristo. Porque a ideia era completamente diferente. Mas ele diz também lá no versículo 20, versículo 31, que esses, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele tenham a vida pelo poder do seu nome. E esse é o propósito. É o propósito do Evangelho de João. Já está aqui registrado, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Porque é bem diferente crer que Jesus é qualquer outra coisa na história e crer que Jesus é o Cristo. Se ele é, de fato, o Cordeiro de Deus, se é aquele que substitui, se é aquele que morre no meu lugar, se é aquele que dá a vida por mim. Não dá só a sua vida por mim, mas ele me dá a vida, porque pelo pecado eu estou morto, destinado ao inferno, destinado à morte eterna. Mas em Jesus eu tenho vida. Em Jesus eu sou restaurado, eu sou encontrado e eu passo a viver numa outra perspectiva. Então João ele escreve o livro para que, ao lermos, pudéssemos entender quem é realmente Jesus. Quem é realmente Jesus? E se você perguntar para mim, como é que eu posso conhecer quem é realmente Jesus? É através das Escrituras. É através do texto bíblico. Não é em outro lugar, meus irmãos. Não é através do Instagram. Não é através somente da pregação que você ouve por aí. Não é somente através dos livros que você compra, da Bíblia comentada, de outra coisa, dos comentários de alguém, mas é através do seu relacionamento com Jesus no texto bíblico. Como ele se manifesta. E João, diferente dos outros evangelhos, ele quer revelar a pessoa de Jesus. Ele nos convida a conhecer a pessoa de Jesus. Então hoje, na introdução da nossa série, eu quero apresentar um princípio muito importante para nós. Um princípio que acontece e é revelado aqui no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, onde João ele faz a sua introdução, que vai servir de referência para todo o texto. Então, no versículo 1, no capítulo 1, nós temos a chave hermenêutica para entendermos todo o livro de João, todo o evangelho de João. E ali ele vai revelando quem é Jesus, o Jesus Cristo, o Filho prometido, o Cordeiro prometido. E uma coisa que João revela para a gente, logo aqui no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 1, é que Jesus é Deus. Jesus, ele não é um cara pop, ele não é um cara legal. Jesus, ele não é um grande mestre, ele não é um grande líder. A gente pode dizer que ele é tudo isso, mas ele é muito mais do que isso. Ele é Deus. Ele é Deus. E aonde é que João diz isso? João, ele usa tais palavras que no princípio, aquele que é a palavra já existia. Aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Poxa, João, você foi filosofar logo no começo do texto, complicando a nossa interpretação. Jesus, ele não é só um homem bom. Ele não é só um exemplo de boas maneiras. Ele não veio ao mundo só para ser um maior líder. Essa não é apenas a referência que nós temos de Jesus. Jesus é Deus. É o Deus que emerge na história, revelando-se aos homens e dizendo, eu sou. Eu sou. Eu sou o Filho prometido, eu sou o Cordeiro prometido, e Jesus é Deus. É o Deus que emerge na história, é o Deus que se revela aos homens, é o Deus que se faz homem. Esse é Jesus. Então, olhando para o Evangelho de João, ele começa com a palavra, com a frase, no princípio. João, ele nos aponta para Gênesis, lá para o início, quando, lá no capítulo 1 de Gênesis, diz que no princípio criou Deus, formou Deus. E aquele Jesus que João conhece, ele aponta para o início dizendo, Jesus, lá no princípio. Ele era o princípio, ele estava no princípio. Ele nos aponta para o início das coisas. Ele revela aqui quem é Jesus. Jesus não é só um homem. Ele não é só essa pessoa extraordinária que ele foi. Ele não foi só um bom vizinho.
ele não foi só um bom carpinteiro. Ele não foi só um bom rabino, um intelectual, um mestre, um pensador. Ele não foi. Ele não foi só um cara muito bom de relacionamento. Ele não foi alguém só muito íntimo de Deus. Ele não foi só essa pessoa. Ele é muito mais. Ele estava lá. Ele era Deus. Então o João quer nos levar ao princípio, quando todas as outras coisas foram criadas. Agora observe que o João está usando palavra. Palavra para se referir a Jesus. João ele está usando o substantivo como nome próprio para se referir a Jesus. É que João ele quer empenhar o uso do substantivo palavra no seu sentido original, que é logos. Logos já existia e logos estava com Deus e logos era Deus. Esse era Jesus. Mas espera aí. Aqui complica um pouco mais, porque dizer que a palavra já era complicado. Agora se referir a Jesus como logos. O que ele está querendo dizer isso? E para entender isso aqui, para entender essa fala aqui de João, a gente precisa voltar um pouquinho, a pelo menos 2000 anos atrás, e lembrar que João muito provavelmente escreveu, morou e viveu um bom tempo em Éfeso. E aí a gente precisa lembrar que cidade era Éfeso, uma cidade muito importante na Ásia Menor, um celeiro de muitos pensadores, filósofos, escritores. Uma das mais importantes bibliotecas estavam em Éfeso, biblioteca que tinha suas prateleiras cheias dos mais importantes registros históricos e filosóficos do tempo. Se você queria um bom lugar, se você queria o Google do mundo, em pergaminho, em registros, você iria para Éfeso. Lá era uma referência intelectual e acadêmica. É provavelmente aqui nesse lugar que João escreve. Uma biblioteca que tinha em suas prateleiras os mais importantes registros históricos. E dentre eles, meus amigos, dentre eles, meus irmãos, o de Heráclito de Éfeso, 540 anos antes de Cristo. E tem uma referência muito importante aqui para mencionar esse filósofo. Porque ele desenvolveu o conceito de logos. O que é logos? O que vem a ser logos? Da onde é que surge essa palavra? De onde é que vem? O logos é uma racionalidade. Essa é a definição. Que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar a physis e trazer sentido à vida. Se você quiser resumir isso aqui, é essa força que está por trás de todas as coisas. Tudo aquilo que é físico. Existe uma ordem, existe um organizador. Essa coisa que está diante da gente. Existe alguma coisa atrás. E é que Heráclito, diferente dos outros filósofos antes dele, promete ir além dos mitos e valorizar a razão. Então todos os outros filósofos, ele vem falando muito da mitologia, das suas referências. Aí a gente tem os deuses, mas Heráclito, ele passa uma linha, peraí, a gente precisa olhar para algo além disso. Além da mitologia, de dizer que determinado Deus fez isso, que determinado Deus cuida disso, que determinada coisa é isso, é aquilo. Ele passa uma linha nisso, e ele diz assim, olha, existe uma outra perspectiva, existe uma outra maneira de olhar, e isso aqui parece algo completamente fora daquilo que João está dizendo. Mas tem uma profundidade extremamente importante aqui para a nossa reflexão. Ele vai dizer que, alguns vão dizer que isso é uma energia, outros vão dizer que isso é uma força, mas existe um governo por trás de tudo isso. Existe uma harmonia íntima que parece organizar toda a physis. É o que dá sentido às coisas, é o que dá sentido a todas essas coisas que estão diante de nós, a natureza, essas coisas que estão por aí. Elas não são frutos do acaso. Elas foram criadas, mas não é do acaso. Existe um organizador, existe alguém que está cuidando de todas essas coisas. E séculos mais tarde, o pensamento científico foi desenvolvendo até chegarmos a Isaac Newton. Isaac Newton, físico, matemático, descobriu a lei da gravidade. E ele explica o seguinte: a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. É isso que Isaac Newton disse. Eu não sei se você sabe, mas Isaac Newton também era teólogo, cientista cristão, e ele disse
Isso foi uma das minhas maiores descobertas, é que o universo é governado por um ser que tudo pode. E existe alguém extremamente poderoso e só pode ser Deus. Isso é fé e ciência, meus amigos. É interessante que a gente começa falando de filósofo, de repente a gente vem falando de físico, falando de ciência, mas é importante a gente lembrar que a própria filosofia nos ajuda a entender o conceito de espiritualidade, o conceito de transcendente. A própria filosofia que reafirma e afirma, ou nos oferece um arcabouço, uma linguagem para expressar o conceito de religiosidade e de quem é Deus. Deus oferece isso através da graça comum a homens comuns, para que a gente pudesse entender a pessoa de Deus. Mas eu vou um pouquinho mais longe, e aí agora mencionando aqui provavelmente referências cristãs, mas Stephen Hawking, ele diz que quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que não é de jeito nenhum arbitrário, mas obedece a certas leis bem definidas que regulam diferentes áreas. Parece muito razoável supor que existam alguns princípios unificadores, de modo que todas as leis sejam parte de alguma lei maior. Existe alguma coisa aí. Ele está afirmando aí. Olha, e tudo isso faz parte de uma lei maior. Existe alguém organizando. Ele ainda continua dizendo que o que causa maior impressão é a ordem. Quanto mais descobrimos sobre o universo, mais vemos que ele é governado por leis racionais. Ele está dizendo assim, olha, o universo é racional. Não existe nada de subjetivo nisso. Não existe nada de mito nisso. Não, é racional. Você pode verificar isso. E uma pergunta continua, por que o universo dá-se ao trabalho de existir? Isso é Stephen dizendo. E ele continua ainda, se quiserem, podem definir Deus como a resposta para essa pergunta. É difícil discutir o início do universo sem mencionar o conceito de Deus. Agora, vocês querem saber de uma coisa? Você deve saber. Mas ele não é cristão. Ele não é cristão. Ele não há uma referência de alguém que crê em Deus. Mas ele afirma, você pode chamar de qualquer coisa, mas tem alguém aí que está colocando ordem nesse caos. Tem alguém que está criando, tem alguém que está cuidando. Existe alguém por trás de tudo isso. Existe alguma coisa muito poderosa por trás de tudo isso. Meus irmãos, o ponto que eu gostaria de chegar com isso é que Deus ele se manifesta na história através da graça comum a homens que desenvolvem teorias que comprovam através de mínimos detalhes que Jesus ele não é só um cara legal. Jesus ele não é só um cara legal. Através de Heráclito de Éfeso, que cria o conceito de Logos, João ele escreve e revela aqueles que não o reconheceram, aqueles que o rejeitaram, que Jesus é a palavra, que Jesus é Logos, que Jesus é aquele que dá ordem ao caos, que Jesus é aquele que rege as leis, que rege o universo. Jesus é quem dá sentido às coisas criadas. Jesus é quem dá sentido às coisas criadas. Jesus é aquele que governa e colocou cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Jesus é aquele que criou a você. Jesus é aquele que diz para você que você não é fruto do acaso. Que você não é um acidente. Que você não é porque deu errado o relacionamento do teu pai com a tua mãe, do pai que você não conheceu, da mãe que você não tem. Seja lá qual for a sua pior história nessa noite. Você não é fruto de um acidente. Você não deu errado. Você não é fruto de uma ameba, embora alguns de nós pareçam uma ameba, mas nós não somos uma amebinha que foi evoluindo. Nós não estamos inseridos nesse contexto. Nós não somos uma teoria. Em João 1, 2, 4, a 4. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele. Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Você foi criado por ele.
É Ele quem trouxe luz para a sua vida, para a minha vida, para nós. Ele é o Criador. João viu com os próprios olhos que Jesus é aquele que dita as leis que regem o universo. Quando numa tempestade, por exemplo, ele acalma os ventos da tempestade, acalma o mar. E eles perguntam, quem é esse? O vento e o mar o obedecem. Quem é esse? Quem é esse que não para somente o mar, meus amigos? A gente precisa ir um pouco mais longe. Não é um filme de ficção científica, não é um filme qualquer, mas é Jesus se manifestando na história como Deus, como poderoso, soberano, criador e dizendo: eu altero as leis que permitem as condições do tempo para ensinar a coração de homens comuns, que fora também criado pelas suas próprias mãos, que eu sou o Logos, que eu sou a palavra. Olha, é assim na sua vida. Não importa não qual é a sua história, não importa qual é a sua situação não importa qual é a sua ideia de Deus, mas Deus é muito mais. Deus revelado em Jesus é muito mais. Olha, me perdoe se você acha que Jesus é menos do que isso. Mas eu me recuso, eu convido você a se recusar a viver menos do que isso, do que caminhar com esse que cuida de todos os detalhes. Olha, nada foge aos olhos, nada foge aos olhos. Nada foge. É verdade que as tempestades são inevitáveis, mas é esse Deus, Criador e poderoso, que pode dizer para parar, mas o fato é que esse Deus poderoso, que dita as leis que regem o universo, o Logos, que caminha com você, que se faz homem, que caminha contigo nos menores, mais terríveis momentos da sua vida e da sua caminhada. Perdoe mais uma vez, mas você está perdendo a oportunidade de caminhar ao lado daquele que criou o universo. Por que você tem vivido uma vida menos do que isso? Por que você tem caminhado com Jesus que é menos do que isso? Por que você tem submetido a um senhorio que não é esse? Por que você tem permitido a ideia de que é você quem diz o que vai acontecer e deixar de acontecer na sua vida? Olha, é um privilégio para nós estar nas mãos desse Deus, desse Senhor. Perdendo a chance de conhecer a palavra, o Logos, aquele que possuía a vida e trouxe luz a todos, trouxe vida a todos. Ele não é um cara legal. Ele é Deus. Jesus é Deus. E para refletir e praticar, eu convido você a refletir sobre essa pergunta. Qual ideia você tem de Jesus? Qual ideia você tem de Jesus? A sua ideia de Jesus está submissa ao que você acha ou aquilo que as Escrituras diz para você? Qual é a ideia? Você tem se debruçado na sua caminhada a entender, a compreender quem é esse Jesus? Como você tem se dedicado a conhecer Jesus? Quanto tempo você tem empenhado em conhecer a esse Jesus? A palavra, o Logos, Jesus, aquele que trouxe luz a todos, não deveria ser alguém que você ouve falar aos finais de semana. Não deveria ser alguém que você ouve falar aos domingos, a um dia da semana. Deveria ser alguém a qual você se entrega todos os dias. Porque Ele se revela a você em todos os dias. E por fim, assuma o compromisso de permitir que aquele que cria e rege todas as coisas também faça isso na sua vida e por meio da sua vida. Amém? Você pode ficar em pé, eu gostaria de orar com você. Nós estamos aqui, Pai, nessa noite com homens e mulheres. Às vezes nós temos uma ideia equivocada de quem é Jesus.
Mas nós queremos aproveitar esse tempo, Pai, para se render a esse Jesus, que é a palavra, que é o Logos. E é esse poder, essa força, que às vezes a ciência não pode provar, que algumas pessoas podem negar. Mas esse poder que cuida das pequenas coisas, pequenos homens e mulheres, e usam, Senhor, para meios extraordinários. Que privilégio nosso, Pai, ter a vida que o Senhor nos deu e viver a vida que o Senhor nos ofereceu. A minha oração, Pai, é que meus irmãos e as minhas irmãs aqui nessa noite, eles se rendam, Pai, a esse Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai. É isso que queremos. Viver, Senhor, nada menos e nem a mais do que a vida que o Senhor revelou a nós. Eu oro para que o Senhor também restaure aqui, Pai. Restaure os meus irmãos aqui para que eles consigam viver uma caminhada com esse Jesus. Restaura o coração, restaura a mente, a história, os sonhos. Dá uma nova perspectiva, Pai. A gente usufrua de toda a bondade que o Senhor deu a nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.